Olá meninas, olá, bom dia, como vão todos vocês, os ouvintes. Estamos aqui hoje para mais uma live sobre mulheres de Deus no comando, Deus na ação, Deus e o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Uma coisa que eu quero deixar sempre bem clara nas nossas lives é que nós mulheres, nós servas do Senhor, não somos ninguém, não somos mais do que ninguém, não somos mais do que nossos maridos, não somos mais do que nossos filhos, nós somos servas de Deus e assim devemos nos portar, deixando o Espírito Santo reger as nossas vidas. Eu estou aqui, olha, um pouquinho inchada aqui na testa, aqui. Ontem eu tive um pequeno acidente, uma veio aqui na mão também, nas pernas. Se a gente vai ficando velha, a gente começa a cair, né? Fui conversar com a vizinha e tropecei numas coisas que estavam no quintal, que esse negócio de virar agricultura no tempo de epidemia é o que acontece, né? Então, esbarrei numa barra de ferro e caí, mas graças a Deus recebi um grande livramento, que fui com a mão assim nos olhos, e a mão protegeu os olhos, mas a testa e a boca não. Mas eu pensei que tivesse partido todos os dentes, mas só foram arranhões. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Estou aqui hoje com os lábios assim um pouquinho inchados, mas nós não vamos deixar de cumprir a vontade do Senhor. Estamos aqui para agradecer a Deus pelo grande livramento que Ele concedeu a mim, pela bênção do Senhor sobre a minha vida. Muito obrigada. São arranhões que a gente vai levando na vida. Se todos os arranhões da vida fossem esses, estava bom, né? Há arranhões que às vezes nunca saram, nunca cicatrizam, mas nós, como mulheres de Deus, não vamos levar isso para a eternidade, nem arranhões físicos, nem arranhões espirituais. Muitas lutas, muitas batalhas nós temos vencido, né? Eu tenho contado aqui muitas experiências de irmãos e irmãs que têm passado pelo cancro, têm passado pela depressão, pela angústia e têm vencido. Então essa é a nossa história e nós vamos estar contando aqui mais história, a minha história de vida, porque Deus tem sustentado a cada dia mais nossos passos. Vamos ler primeiro o livro de Esther, depois vamos concluir com uma história. E você é sempre bem-vindo à nossa casa, você é sempre bem-vindo ao nosso meio. Partilhe a sua história, vamos contar a experiência, vamos partilhar bênçãos, né? Amã tenta destruir os judeus. Aqui nós já vimos a história de Esther, a rainha, foi deputada, depois deportada, depois a Esther, a Daça, né, recebe o nome de Esther, levada ao rei e casa-se com o rei. Agora Amã tenta destruir o povo judeu, o Amã tenta destruir o povo de Esther. Vem comigo, vamos continuar lendo a história de Esther, uma grande mulher de Deus, uma grande serva de Deus. Então, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Relembrando aqui que Mardoqueu avisou que havia 2 soldados que queriam matar o rei. Provavelmente Amã que matou-os, e ele foi honrado diante do rei. Então todos os oficiais do palácio real curvaram-se prostrados diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava nem se prostrava diante dele. Mardoqueu se recusava a prostrar diante de Amã ou de qualquer rei, porque nós só prostramos diante de Deus, não prostramos diante de imagens, de esculturas. Não há outra pessoa além de Deus que nós vamos prostrar na frente dele. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece às ordens do rei? Dia após dia eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então contaram tudo a Amã para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado, porque Amã queria honra para si próprio. Todas as pessoas que querem honra para si próprio, eles se frustram, eles se decepcionam. Não queira honra para você próprio, queira honra para o seu Deus. Seja honrado diante de Deus. A melhor honra que nós podemos receber é de Deus. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império. Então ele não queria só matar Mardoqueu, ele queria eliminar todo o povo judeu, não sabendo que a sua rainha era judia.
Então, no primeiro mês do 12º ano do reinado do rei Xerxes, no mês de Nissan, lançaram o pur, isto é, a sorte, na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano. E foi sorteado o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe certo povo dispersos e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel selo do dedo, deu a mão o inimigo dos judeus, filho de Amedata, descendente de Agag, e lhe disse: fique com a prata e faça com que o povo que você achar melhor. Então o rei aqui, diante das palavras persuasivas de Amã, selou ali com o anel. Quando o rei tirava o anel e selava, era um compromisso de honra, né? E ele disse para Amã fazer o que achasse melhor com aquele povo. Tristeza, né? Então, assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Armando ordenou que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas do rei, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes, selado com seu anel. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, no único dia, o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, e de saquear todos os seus bens. Iria ser um massacre, né? Matando todos os judeus. E além de roubar os seus bens, né? Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim que estivessem prontos para aquele dia. Por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas, e o decreto foi publicado na cidade de Suzã. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Imagina você ler um decreto, né? Imagina nós aqui em Portugal, brasileiros, que de repente sai um decreto que todos os brasileiros deveriam ser mortos, que todo o povo deveria ser extirpado. Isso seria terrível, né? Mas ali Esther convocou Amã, e nós vamos continuar essa história amanhã, né? Quando Mardoqueu persuade Esther a intervir junto do rei, né? Então nós sabemos que nosso Deus é um Deus protetor, é um Deus que nos guarda. A palavra diz que nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça que não seja da vontade do Senhor. A palavra diz também que ai daquele que tocarem nos meus ungidos. Quando o Senhor fala isso, não está falando de pastores, ele está falando de nossas vidas, dos servos deles. O Senhor tem tanto ciúme de nós que ele fala que quando alguém toca nos seus servos é como se enfiasse o dedo dentro dos seus olhos. Você já levou uma dedada no olho? É horrível, é uma dor horrível. Você perde a visão, você não consegue ver, seus olhos lacrimejam, é mesmo horrível. Então, ai daqueles que tocarem nos meus servos, ai daqueles que tocarem naqueles que me amam. Eu já passei por muitos episódios assim, a minha vida em Portugal, embora muita gente ache que foi uma vida muito boa, eu tive tudo nas mãos. Graças a Deus, minha vida tem sido muito boa e eu tenho tido tudo nas mãos, mas não foi por ninguém. Eu tenho tido nas mãos porque eu sirvo a um Deus fiel, a um Deus justo e a um Deus verdadeiro. Em Lisboa ainda, continuando a minha história de vida, eu passei por muitos problemas de saúde, eu tive o estômago perfurado, eu entrei numa anemia profunda, eu fiquei 3 dias em coma em Lisboa, eu perdi mais de 40 quilos, fiquei muito magra. Uma coisa é ser magra porque fez cirurgia da obesidade, porque faz dieta. Agora, quando você está doente, não é nada bom. E naquela época eu estava terminando, né? Já tinha terminado o meu curso, estava iniciando a minha carreira profissional, estava em estágio, né? Então já estava exercendo alguns trabalhos. E eu entrei em coma por uma anemia profunda. Eu fui para o culto, eu lembro nesse dia que eu fui para o culto, tínhamos ensaio do grupo de louvor,
E eu estava no ensaio, a irmã tocando piano, e eu vi a irmã longe, e ela às vezes, Rose, então, não estás a prestar atenção, não estás a cantar. Eu tentava cantar, mas era como se eu estivesse só mexendo assim com a boca. E a irmã Filipa estava ensaiando conosco, e eu tentando que nós íamos ter, eu não sei se íamos ter um casamento, uma festa qualquer, e o grupo de louvor estava ensaiando bastante alguns louvores. E eu lembro da irmã Filipa longe assim, eu cantando, porque eu senti-me tão fraca. Naquele dia, aliás, antes disso, isso foi no sábado, se eu não me engano. Sim, foi no sábado. Eu tinha ido ao Parque das Nações passear um pouco, estava de folga. E dormi no banco da praça. Eu devo ter dormido ali umas 2 horas. E uma senhora que estava a me observar, e ela viu-me dormindo ali. E ela acordou-me e disse: minha filha, você está tanto tempo aí, esse sol pode fazer mal. Esse era o mês de junho, já iniciava o verão. E eu levantei, meio estonteada, apanhei o comboio, já estava na hora do ensaio. E fui direto para a igreja, para o ensaio. Passei num café, lanchei e fui direto para o ensaio. E aconteceu isso no ensaio, porque eu deitei no banco da igreja e passei pelo sono, deitada ali no banco da igreja. E a irmã Elizabeth, uma irmã muito querida, muito amada, chamou-me e eu acordei, ainda faltava assim mais ou menos 40 minutos para o culto, que nós tínhamos um intervalo entre o ensaio e o culto para podermos lanchar, para os irmãos prepararem para ir para a intercessão, para os louvores e tal. E eu morava assim bem perto da igreja. Eu falei com a irmã do grupo, falei, olha, eu vou à casa tomar alguma coisa e volto para o culto. Mas quando eu cheguei a casa, tomei um leite com chocolate e deitei-me, não consegui mais levantar. Aí passou o culto, as irmãs ficaram preocupadas porque eu estava no ensaio e na hora do culto eu não estava. As irmãs ficaram preocupadas porque eu não apareci, que eu disse que ia voltar logo. E o pastor Jorge, que eu amo também muito, o pastor Jorge me ajudou bastante. E o pastor Jorge mandou que essa irmã fosse lá em casa para ver o que estava acontecendo. E quando ela chegou lá em casa, ela viu-me deitada e falou, não tem força para levantar. Ela, mas já fez exame de sangue? Já fez? Eu falei, fiz o exame de sangue. A minha hemoglobina está baixa, mas eu acho que os resultados de Portugal é diferente dos resultados do Brasil, porque eu tinha uma hemoglobina de 5,5. Eu falei, se com essa hemoglobina de 5,5 é impossível caminhar e trabalhar. Eu caminhava, trabalhava, estudava, fazia estágio. Eu falei, com 5,5 ninguém sobrevive. E ela ligou para uma irmã, a irmã Dina, e ela ligou para a irmã Dina, que é a irmã da irmã Esté, esposa do pastor Jorge, que é médica, e ligou para ela e disse, e a irmã Dina falou assim, olha, leva já para o hospital, que tem uma amiga minha, eu vou ligar para ela. E a irmã Dina, do culto mesmo, ligou para essa médica, e a irmã Elizabeth levou-me para o hospital. Quando chegamos no hospital, essa doutora viu-me e pediu novas análises, porque ela falou, você está bem? Eu falei, eu estou sonolenta hoje, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço estágio, eu só durmo 5 horas por dia, eu não tenho sono. Por que eu estou com tanto sono? E ela disse assim, olha, vamos fazer novo exame, porque com 5,5 você já estaria em coma. E daí a pouco, mais ou menos 1 hora, chegou os resultados da hemoglobina, e de repente eu olho do meu lado 2 brutais enfermeiros assim, e ela disse assim, olha, você vai ficar internada, porque a sua hemoglobina está baixando muito, você já está com 5,2. E eu comecei a chorar e fiquei nervosa, e falei, não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu não posso parar. E ela vai ter que parar. E eu não posso, comecei a chorar, nisso já chegaram outros irmãos, o Adilson, a Carminha, outros irmãos, depois do culto já foram para lá. E ali, graças a Deus, nós temos, a palavra diz que mais vale um amigo perto do que um parente longe, e nós temos a igreja do Senhor, que nessas horas é mesmo família da gente. E de repente tínhamos uma igreja ali naquele corredor dos hospitais, do hospital, e eles começaram a orar, a interceder, e a médica me induziu a um coma.
E eu fiquei internada durante 3 dias em coma naquele hospital. Alguns momentos de sonolência, mesmo a gente está em coma, às vezes a gente volta assim, e os médicos examinavam as minhas pernas. Eu lembro de um episódio, eu meio dormindo, pensando que estava sonhando, e o médico examinava minhas pernas, e quando apertava, ficava logo negro. E eles disseram que poderia já ser leucemia, que iam pedir o exame de CA, porque eu estava com muita baixa hemoglobina e que eu já poderia estar com leucemia. E eu lembro que nas minhas forças era como se eu estivesse assim voando, e eu tentando abrir os olhos e falar com eles, mas eu não conseguia, e de repente eu fui, Senhor, me ajuda, eu não quero eu não quero estar com leucemia, eu não quero. No meu subconsciente ali dormindo, eu dizia, Senhor, eu não quero estar com leucemia, eu não posso ficar doente, porque eu sabia que a leucemia iria me jogar no chão ou até a morte, mas eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de estar doente, eu precisava de estudar, precisava de concluir meu curso. Faltava pouco tempo para eu concluir meu curso, talvez mais uns 6 meses para eu concluir meu curso, e eu não queria estar doente. Eu falei, Senhor, eu não quero estar doente, eu não quero estar com leucemia. E eu fui repetindo no meu subconsciente isso, até que eu consegui acordar assim, num vapo, e os médicos ainda estavam palpando as minhas pernas para ver o grau não sei o que eles estavam examinando. E eu disse assim, olha, eu não tenho leucemia, o Senhor não vai me deixar ter leucemia. E eles assustaram assim, porque eu estava em coma, e eles disseram, não, você não tem, a gente vai fazer alguns exames. E eu dormi de novo, dormi mais um dia e meio ou 2, não sei, e dormi de novo. Depois acordei, eu sei que eu levei três transfusões de sangue, e fiquei bem, saí do hospital um pouco estonteada, fiquei alguns dias na casa dos irmãos, os irmãos me levaram para casa, os irmãos, né, a Carminha e o Adilson, eu tenho muita gratidão por eles, e eles cuidaram de mim ali como se fosse uma filha, como se fosse uma irmã, e graças a Deus eu recuperei, e daí a 15 dias eu já estava de novo trabalhando, estudando, fazendo meu estágio, cuidando das pessoas que eu gostava de cuidar. E o Senhor me deu uma grande bênção, porque eu poderia ter tido uma leucemia, mas o Senhor, eu creio que naquele sonho, o Senhor curou a minha vida de leucemia. Nada tem comprovado cientificamente que eu teria uma leucemia, mas eu senti no meu espírito que sim. Mas isso não importa, o importante é que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos dá grande livramento, o Senhor põe pessoas nas nossas vidas, o Senhor coloca pessoas em nossas vidas, para nos ajudar, para nos abençoar. Hoje eu estou aqui com um casaco, olha, vocês estão vendo que eu estou toda chique hoje, estou com um colarzinho com dizer, uma blusa por dentro. Esse casaco foi me oferecido há poucos dias pela minha grande irmã, minha grande amiga, né, Lourdes, e ela fez esse casaco à mão, gente, olha que perfeição, fez à mão. Essa senhora tem 70 e poucos anos, fez à mão e ofereceu a mim esse casaco. Então eu gosto muito de honrar as pessoas também que me ajudam. O Senhor não tem deixado faltar nada, porque o Senhor disse que nós não mendigaríamos o pão. Eu nunca pedi nada a ninguém, nem nada a ninguém, a não ser oração. Oração eu peço, podem orar por mim. Mas graças a Deus eu tenho roupa que se farta, ajuda as pessoas, e o Senhor tem providenciado todos os recursos, né? Na saúde, na doença. Esse amor, esse casamento com Deus é constante. E Deus tem nos abençoado. Então a palavra para você hoje é: não perca a fé. Por mais que o homem diga não há recurso, por mais que o homem diga você está doente, provavelmente você terá essa ou aquela doença. Não se entregue às doenças, não se entregue à depressão, à angústia. Não se entregue à falta de trabalho. Todos nós estamos com falta de trabalho. Faça como eu, vai fazer jardinagem, vai plantar suas ervas, isso distrai a cabeça, conversa com um amigo, anda, faz caminhada, anda de bicicleta, passeia, para você não tomar remédio para dormir. Tenta acordar cedo, tenta dinamizar o seu dia. Fala agora para Deus: Senhor, põe assim a tua mão, pode pôr a tua mão assim sobre a tua cabeça, pode pôr a tua mão sobre o teu rosto, pode pôr a tua mão assim no seu coração e dizer: Senhor, tira toda a enfermidade do meu corpo. Cura, Senhor, essa angústia, cura essa tristeza, cura essa depressão. Senhor, joga por terra todas as palavras más que as pessoas têm falado contra mim. Senhor, honra minha vida,
porque Deus honra a sua vida, porque você é mulher de Deus, você foi escolhida para vencer. Na história que nós lemos hoje em Esther 3, fala que Amã tentava contra o povo de Deus. E nós vamos ver mais à frente que ele não conseguiu. Ninguém pode tentar contra o povo de Deus, porque você é impressão digital de Deus. Seja o problema que você estiver passando, seja angústia, tristeza, seja no trabalho, em casa, na família, seja entre você mesmo, que nós brigamos às vezes conosco mesmo, que às vezes eu falo assim, por que eu sou tão ruim para mim, né? E às vezes a gente precisa puxar a nossa própria orelha, né? Mas Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos honrado e Ele vai te honrar. Coloca diante dEle, peça ajuda aos seus amigos, peça oração aos seus amigos, confia numa pessoa para te ajudar, liga, manda mensagem. Hoje está tão fácil comunicar, né? E Deus vai te honrar. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro por todas as mulheres, por todos os ouvintes, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos honre, para que o Senhor repreenda as enfermidades, para que o Senhor tire as lutas, as dificuldades, as tristezas, as depressões, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha nos dar graça e paz. Livra-nos de todo mal, orienta as nossas vidas, transforma o nosso ser, pois assim nós oramos e te pedimos uma bênção por esse dia, em nome de Jesus. Amanhã estamos de volta com Esther, capítulo 4, onde Mardoqueu vai pedir ajuda a Esther com o rei. Nós vamos ver, continuar vendo essa história de amor entre o tio, o primo, o padrasto, o criador, entre essa família de Deus maravilhosa, que ninguém tem poder contra os servos de Deus. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser.